Mesa proprietária Fold Next, será que ela realmente vale a pena? Essa é a pergunta que eu estou recebendo de muitas pessoas. Só que aí hoje eu vou fazer um vídeo detalhado, explicando como é que funciona, as regras, o tipo de drawdown, as regras que muitas pessoas não falam por aí, e também vou tirar todas as suas dúvidas no geral. Se eu não tirei, é só deixar o comentário que eu vou responder o mais rápido possível. Mas antes disso, saiba que se você não se inscrever no canal, você não vai passar em mesa proprietária. Brincadeira. Mas se inscreva aí, me ajude. E vamos lá pro site. Só lembrando que se você for comprar qualquer desafio nessa mesa proprietária, é interessante que você economize. Para quê? Para que você compre novos desafios. Como é que você economiza? Você utiliza o cupom TW Club, que vai ser o maior desconto que tem, eu tenho absoluta certeza. E aí você contribui com o meu trabalho, com o meu review, e eu te ajudo tirando todas as suas dúvidas. Então bora lá, acesse o site aqui, foldnext.com. Aqui já deixa algumas informações extremamente importantes, tá? Primeira dela, você tem acesso a 95% dos lucros, isso é muito bom. Para quem não sabe, a Found Next tem o maior Profit Split do mercado. O que é Profit Split? Receita que é partilhada com o trader. Então, se o trader tem 95% dessa receita, isso é um sinal muito bom. Eu, como trader, quero operar numa mesa que me pague uma alta receita. Eu não quero operar numa mesa que me dá 10% de receitas, 20%, 50%, 70%. 80 ainda vai, 95 perfeito, 90 perfeito, 100% perfeito, que é o que acontece nas mesas proprietárias de futuros. Se você não sabe, tem muita mesa proprietária de futuros que nos seus primeiros 10 mil dólares de lucro, você tem acesso a 100% disso. Rapaz, isso é perfeito. Se tivesse isso no Forex, seria incrível. Mas outro ponto interessante é que você pode ter até 300 mil dólares em capital. Pode ser 6 contas de 50, pode ser 3 contas de 100k e etc. Eles possuem alguns suplementos aqui, né? Mas na verdade são add-ons que você pode estar colocando e sem limite de tempo na fase de desafio, né? Lembrando que tem mais de 3 tipos de desafios diferentes. Então a gente vai analisar cada um deles para ver se é exatamente isso. Você também pode fazer um teste gratuito. Esse é um ponto bom. Por quê? Porque quando você faz um teste gratuito, você primeiro observa se a mesa proprietária se adapta a você e se você se adapta à mesa. Eu falo no sentido de regras, de como ela funciona, de alvo, preço. Você observar também padrões operacionais como spread, comissões, alavancagem, tudo isso você testa na prática. Saber os ativos que a plataforma tem, saber quais as plataformas disponíveis, que é MetaTrader 4, 5, qual que você se adapta. Então, tudo isso você pode fazer um teste gratuito antes de comprar qualquer desafio. Então, um ponto positivo para a Found Next. Nós botando aqui um pouquinho mais para baixo, nós vamos perceber o seguinte, ó. Perceba, eu vou fazer esse review rápido e objetivo, não vou ficar enrolando aqui para vocês, tá? Você tem acesso aqui a 15% de Profit Split. O que é isso, pessoal? Você tem 15% dos ganhos que você faz na primeira e segunda fase. Ah, Jonathan, como assim? Vamos exemplificar que você começou com um capital de 100 mil dólares. Você comprou um desafio. Esse desafio aqui, o custo dele foi 519 dólares, tá? Só que aí, para você passar nesse desafio de 100k, você tem que fazer 8% na primeira fase, normalmente no Evaluation, e você tem que fazer 5% na segunda. Isso significa que você vai ter que fazer um total ali de 13%, que vai equivaler a 13 mil dólares. Você vai pegar 13 mil vezes 0,15, isso aqui vai dar o lucro que você vai receber por ter feito e aprovado a mesa proprietária, só que aí você vai receber esse lucro só depois, tá? Mas eu vou te explicar. Quando é que você vai receber aqui? Se você pega 13 mil vezes 0,15, vai dar 1.950 dólares. Aí você vai falar, Jonathan, como eu vou receber 1.950 dólares se eu paguei no desafio 519? É aí que está o ponto. A mesa proprietária Found Next, ela valoriza o período que você está no seu desafio. Eu não conheço outra mesa proprietária que paga 15% pelo período que você está no desafio. O que, que ela está mostrando para mim e para você como trader? Ela está falando bem assim, olá fulaninho, olá Jonathan, no período que você está fazendo aí, primeira e segunda fase, não se preocupe, porque você vai ser remunerado por esse período. É basicamente isso que ela está dizendo. Então, quando a gente olha aqui, a gente já vê um benefício que nenhuma outra tem. Lembrando que isso aqui é um bônus, tá? Que ela está oferecendo para você. Isso é para qualquer desafio que você comprar, tá? E aí você vai fazer só esse cálculo. Você vai pegar o valor feito na primeira fase, mais o valor feito na segunda fase, somar ele e depois multiplicar por 0,15 e aí vai dar o lucro que você vai receber. Lembrando também que esses 519 dólares aqui que você pagou no desafio, quando você passa na mesa proprietária, tem uma opção chamada refund. Então você recebe de volta. Então esse é um ponto positivo. Só que às vezes, não é sempre, a Found Next oferece alguns cupons de desconto. E nesses cupons eles oferecem ali 100% de reembolso. Eu já vi casos de oferecer 200% de reembolso. Ou seja, se ela oferecer 200% de reembolso para você, significa que quando você fazer o seu primeiro saque, vamos supor aqui que você faz 5 mil dólares, você vai ter direito a receber os 15% de Profit Split. Por quê? Porque os 5 mil dólares é um pré-requisito para receber esses 1.950. Como assim um pré-requisito? Para que você tenha acesso aos 15%, você tem que fazer
mais do que 5% no seu primeiro saque. Então, vamos supor que você está com um capital de 100k, você pagou 519, vamos supor que você tem 100% de reembolso, esse reembolso você recebe apenas se você fizer o saque, ou seja, comprei o desafio na mesa proprietária, passei na primeira e na segunda fase, então esse lucro que eu passei na primeira fase é meu, ou seja, $1.950, então já estou aqui guardado. Com esse lucro, ele já consegue ser 3 vezes maiores do que o valor que eu investi. Só que para receber esse lucro, eu tenho que fazer pelo menos 5% na minha conta live. Então, quando eu faço 5% na minha conta live, eu consigo receber ali 4.750. Por que 4.750? Porque você só recebe 95% dos lucros. Outro ponto é que ela oferece a opção de balance como drawdown, que é o famoso drawdown estático, né? Aquele drawdown que fica seguindo, não é pegadinha. O drawdown estático é o melhor drawdown que tem. Eles possuem planos também que você pode operar notícias. Não é que necessariamente, vou operar notícia, comprar e vender na notícia. Não, não faz isso, pessoal. Só que às vezes acontece de você estar operando e acontecer uma notícia. Você não ficou atento ali, etc. Se você quiser ficar atento sobre todas as notícias, acesse o Instagram. Cupom Mesas Proprietárias. Todos os domingos, nosso site Cupom Mesas Prop divulga qual vai ser as notícias da semana. E aí você já pega aquela imagem e já guarda. E vai ter todas as notícias que são importantes lá, etc. Enfim. E se você quiser cupom de desconto também, acesse o site Cupom Mesas Prop e utilize o nosso cupom, tá? TW Club aqui na FaldNext. Outro benefício é que a FaldNext, ela tem competições mensais, onde você consegue ter ali acesso a prêmios, tá? Ou seja, você faz como se fosse um free trial, tá? Tem 30 dias ali para participar. E aí, se você ficar entre primeiro a 10º, primeiro a 20º, você tem algum prêmio, seja um desafio de 100k, seja em dinheiro, enfim, eles sempre divulgam isso. E a questão de você poder resetar mesmo que você descumpra alguma regra de drawdown e etc. Outra coisa que eu acho extremamente inovador aqui na FaldNext, que nenhuma outra empresa oferece, é que caso eles demorem mais do que 24 horas para te pagar, eles te dão um pagamento extra de $1.000. Cara, isso é único. Não existe nenhuma outra mesa proprietária fazendo isso e cumprindo, tá? Essa pelo menos cumpre. Não é só fazer, é cumprir. Esse é o ponto interessante. Porque falar que faz, pode aparecer um monte aí dizendo que vai pagar até $10.000. Eu quero ver fazer quando acontecer. Eu já vi a FoundNext fazendo, tá? Inclusive para membros da minha comunidade. Eles possuem as melhores plataformas, sem dúvidas. MetaTrader 4, MetaTrader 5 e o CTrader. Eu gosto das três, prefiro o MetaTrader 5 para operar. Mas eu gosto muito de analisar com o TradingView. Seria incrível se a FaldNext conseguisse fazer uma integração entre um TradingView e a FaldNext para que eu conseguisse não só analisar, mas que eu conseguisse operar dentro do TradingView e operar minha conta da FaldNext. Se vocês conseguiram entender, seria incrível, né? Mas no momento não tem. Aqui sobre a questão de spreads e comissões, eu vou detalhar um pouco mais para vocês aqui, mas é tranquilo. Lembrando que essa questão de spreads e comissões é diferente para cada trader, tá? Tem um trader que é scalper, tem um trader que é swing trader, position. Então, para o cara que é mais swing trader, ele não liga tanto pro spread. Ele quer que seja um valor justo e ele quer que a comissão também seja um valor justo. Ele observa mais as questões de swap, etc. Já o cara que é day trade, ele quer o menor spread possível, ele quer a menor comissão, ele não liga para swap porque não dura de um dia para o outro. Então são outros padrões. Então entenda que cada mesa proprietária é feita para um tipo de trader. Observe se ao operar nessa mesa proprietária, ela se adapta ao seu padrão operacional. Se adaptando, você continua, certo? Observando aqui um ponto mais para baixo, eles têm mais de 700 mil membros, contando todas as redes sociais, realmente é uma parada incrível. A questão do suporte 24 horas deles é muito real, realmente funciona, mas o melhor suporte, que é o técnico, é só por e-mail e às vezes pode demorar 1, 2, 3 horas, já é um pouco mais, mas pergunta rápida, é só acessar aqui o chat. Eles já pagaram mais de $95 mil, isso é muito bom, estão ativos em mais de 195 países. Isso é outro ponto bom. Tem mais de 100 mil traders ativos, mais não, perdão. Tem mais de 97 mil, essa é a verdade. E o tempo máximo de pagamento aí fica em média de 23 horas, né? Porque se for 24 horas eles te pagam. Mas em média fica aqui 5 horas, tá? No máximo ali 24 horas, né? Mas quem receber depois das 24 horas ganha um bônus. E eu acredito que ela não quer ficar pagando esse bônus. Então ela faz de tudo para que esse tempo médio de pagamento diminua. E aqui é 5 horas. Para mim tá bom. Sobre os desafios, tem 4 tipos de desafios. Eu vou dizer para você os desafios que, na minha opinião, são os mais interessantes, tá? Para mim, Express, Evaluation e o Estelar. O melhor para mim é o Evaluation. O resto é padrão. Eles aceitam até todos os métodos de pagamento. Você pode pagar até por Pix e receber por Pix. Isso aqui é muito louco. O que é que eu recomendo para você? Receba em criptomoeda, papai. Compre uma Trezor e guarde seu dinheiro em custódia. E declare aquilo que você teve de lucro.
tá? O que você tiver de lucro, você declara, tá? A única coisa que eu digo pra você é o seguinte: não deixe passar dinheiro na sua conta sem declarar, entendeu? Eu só digo isso pra você: declare seu dinheiro. Ou então, crie uma conta internacional, entendeu? Uma Trezorzinha pra cripto, etc. Dá pra fazer o negócio acontecer, vocês sabem. Vamos aqui, sobre os planos. Vou até dar um zoom aqui para trás para ficar um pouco mais detalhado. Aqui nessa opção você consegue comparar os desafios, tá? Então aqui ó, tem o Evaluation, o Express e o Estelar Light, tá? Tem o Estelar e o Estelar, né? Tem essa pequena diferença. Ó, o Evaluation é um plano de padrão, é um plano mais equilibrado e é um plano mais justo. Eu gosto dele. Por quê? Porque ele te dá os 15% de Profit Split, mas se você observar aqui, ó, primeira fase 10%, segunda fase 5%, padrão. 5% de perda máxima diária, 10% total, é baseado em equity, lembrando que todos os drawdowns diários são baseados em equity. Então você tem que ficar atento a isso para saber se sua estratégia consegue se dar bem com esse tipo de drawdown. Sobre o limite de tempo, você tem 30 dias na primeira fase e 60 dias na segunda. Aqui você tem 5 dias mínimos, né, para poder passar 95% de profit split, que é a receita. Você tem 1% de alavancagem, que é muito bom. Pode operar durante as notícias, posições abertas no final de semana, você pode mexer. Você pode operar com robôs, você pode fazer copy trading. Lembrando que copy trading, você não pode fazer copy trading inverso. Você não pode utilizar copy trading tipo assim, tô operando na Foundnext e vou operar na FTMO. Não, tá? Lembrando que não pode isso. É só entre contas da própria Foundnext. O que eu recomendo para vocês? Não utilizar copy trading. Não utilize. Utilize o seu próprio tempo e dedicação para fazer as operações em cada uma das contas. Ou se você for como eu, no meu caso, eu sou swing trader, né? Em alguns casos eu faço day trade, mas na maioria das vezes meus trades são tudo agendado. Então eu consigo entrar numa conta, agendar, colocar alvo stop, entrar na outra conta, agendar, botar alvo stop. Então esse é um ponto positivo. Lembrando que se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, ative a notificação para você sempre ter vídeos de qualidade aqui. E eu tô a fim de fazer uma nova série no canal. Se esse vídeo aqui chegar a 1000 likes, eu faço uma série operando do zero aí na Foundnext, tá? Desconto de reposição é caso você reprove, você tem 10% de desconto, então aí você utiliza o quê? O TW Club, que é o meu cupom, e aí você tem acesso não a 10, 10 vai ser o mínimo que você vai receber, tá? Regra de consistência, coerência, eu não entendi isso aqui, regra de consistência, coerência, eu acredito que deve ser regra de consistência, ou regra de coerência, eu vou procurar saber o que é isso aqui ainda, mas aqui não explica muito bem ainda, vamos ver o que é. Primeiro pagamento, 30 dias, tá? Então, depois que você solicita, você tem 30 dias aí. Depois que você passa no desafio, na verdade, você tem 30 dias ali para poder receber o primeiro pagamento. E depois fica a cada 14 dias. Isso é muito interessante. Nos desafios Express, são desafios de uma fase. Então se torna um pouco mais difíceis. Por quê? Porque normalmente você tem um alvo muito grande. Olha aqui, 25% no alvo. Por mais que seja uma fase, você tem 25%. É como se você tivesse 10% na primeira e 15% na segunda. Na minha opinião, é mais difícil. Mas tem pessoas que têm operacionais com alvo mais longo e conseguem se adaptar muito bem. Então, o padrão ali continua de 5% de drawdown máximo diário. O que é drawdown máximo diário? É o risco máximo que você pode ter. Se você não sabe como é que funcionam os tipos de drawdown, eu recomendo você acessar o meu canal, que tem um vídeo completo, falando sobre todos os tipos. Se você quer ser um trader financiado, operar em mesa proprietária, você já tem que saber o que é tudo isso, tá? Para não ter que ficar explicando detalhezinho para você sempre. Isso é questão de autorresponsabilidade. Esse é o primeiro ponto. O drawdown total ficou em 10%. Tá? O lado bom é que não tem limite de tempo para poder aprovar, você fica muito mais tranquilo, então você pode operar swing trade. A questão de custo por lote ali nas comissões é padrão, $3 aqui. Só no desafio estelar, que além de você perder os 15% de profit split, você tem $7 de custo. Eu também quero chegar nesse desafio para me entender o que é que ele tem de tão diferente dos outros. Você tem uma alavancagem de 1 para 100, tranquilo. Não pode negociar notícia e não pode operar no final de semana. É bem hard mesmo. Tá? Aqui, padrão, consegue ativar, a copiadora tem 20% de desconto caso reprove, você utiliza o TWC, regra de coerência e o pagamento a cada 30 dias. Esse plano aqui, assim, com todo respeito à Foundnext, eu não me adapto. Eu não compraria esse desafio de jeito nenhum, Express, tá? Agora, olhando o Estelar, continua ali o padrão de 15% na primeira e segunda fase. O objetivo no de uma etapa é 10%, já o de duas etapas é padrão, 8% e 5%, que já é melhor do que o desafio Evaluation, que é 10% na primeira fase. Só que aí o que é que muda? O de uma etapa continua aquele negócio chato de 3% de drawdown diário e 6% de drawdown total. Então, quando a gente pega aqui, ó, 6% de drawdown total, 3% diário
E o seu alvo de 10% aqui fica um pouco desproporcional. Por quê? Porque em relação ao seu drawdown diário e a sua meta é de 3, um pouco mais de 3. E quando bota o drawdown total e a meta chega a quase 2, então fica um pouco desproporcional. Ou seja, você tem que ter o operacional específico. Ah, eu sou o cara que tem um alvo de 1 para 4, 1 para 5, beleza, aí você consegue ir bem. Mas se for o cara que é muito scalper, que utiliza a relação de risco negativa ou 1 para 1, fica difícil passar, cara. Eu já tive essa experiência, eu sei como é. Já o de duas fases aqui, você tem 5%, né, diário e tem 10% total. Então tá ótimo, tá? Observando aqui, sem limite de tempo, os dois, mesmo tipo de drawdown, mesmo custo por lote, 95, 1 para 100, ó, 1 para 30. Cara, esses desafios de uma fase, eles diminuem a fase, mas fica muito mais difícil. Eu não operaria esse tipo de desafio. Mas aqui, pode operar notícia, posições abertas, pode usar robô, pode fazer copy, trade, tem um desconto TWC ali tranquilo. Agora tem um ponto interessante aqui que eu percebi. Primeiro pagamento você pode receber em 5 dias. Então aqui já tem algo diferente. E o seu próximo pagamento em 5 dias. Então quer dizer que em 15 dias eu posso receber 2 pagamentos. Isso aqui é o que eu estou enxergando, tá? Me corrijam se eu estiver errado. Se você tiver alguma dúvida sobre a Faldo Next, deixa nos comentários. E sua experiência? Ah, Jonathan, recebi saque, foi bem lá, não foi? Explica, deixa no comentário que eu quero ouvir. Então esses aqui é meio que padrão, tá? Muda muitas coisas aqui, né? Principalmente na parte de pagamento e na parte de alavancagem, tá? Essa questão de coerência aqui, eu acho que deve ser regra de consistência, mas eu vou dar uma analisada aqui para vocês ainda. Mas essa parte de pagamentos aqui conta muito, tá? Conta muito, porque assim, vai ser difícil passar, mas depois que passou, mano, o cara tá nas nuvens, né? Esse é o ponto. O Stellar Light não tem 15% na primeira e segunda fase, beleza. O alvo é 8%, é duas fases, 4% na segunda fase, ou seja, um pouquinho menor. O drawdown diário diminuiu, ou seja, diminuiu o alvo, mas diminuiu também o drawdown, diminuiu a perda máxima diária. Ainda não estou vendo muito vantajoso. Não tem limite de tempo. Dia mínimo de negociação é 5 dias. $7 por lote, aumentou para dedéu. Quando a gente vai olhando aqui, tudo aqui, primeiro pagamento a cada 21 dias e o outro quinzenal. Eu particularmente eu não me adaptaria a esse tipo de plano, tá? Eu preferia ficar entre o evaluation de duas fases, né? Mas se eu fosse pro Express, eu só pegaria o sem consistência. E se eu fosse pro Estelar, eu utilizaria o de duas fases. Esse aqui com consistência. Ah, entendi, pessoal. Aqui é primeira recompensa, não. Ah, entendi, pessoal. Ó, regra de coerência. Isso aqui deve ser regra de consistência. Olha aqui, ó. Consistência, tá? Então, enfim, tem que ficar atento a tudo isso. Voltando ali, a gente percebe que eles têm um brand muito forte, né? Eles pegam algumas pessoas ali, futebol, jogadores, enfim, no geral, e eles patrocinam essas pessoas, né? Isso aí é um brand muito forte para a empresa. Comparando com outras empresas, essa Alpha Capital aqui é Scan, tá? Tá pagando, tá tudo indo. Mas eu vi muitas pessoas que tinham pagamentos grandes a receber e eles, ó, cortaram as pernas de todo mundo, então não confio. Founding Pips, boa mesa. FTMO, boa mesa. Found Next, melhor que todas. Pelo menos nas comparações aqui que nós temos aqui, tá? Que é o que apresenta. Muito feedback. Nota boa. A nota deles no Trustpilot é, tipo assim, absurdo, sabe? Porque são traders reais analisando. E lembrando que o Trustpilot, ele verifica a sua nota, tá? E você não pode chegar lá e botar uma nota falsa. Tipo, ah, botei 5. Não, não é só assim que funciona não, pá. Eles verificam. E se você botar uma nota negativa, eles pedem prova pra ver se é negativo mesmo. 4.5, mas também tem 19 mil reviews. Então é muito. Vamos verificar se realmente tem aqui. Tem 19 mil reviews, 4.5. Perfeito. Ó, quando a gente coloca aqui na opção de avaliações verificadas, apenas 2% foram uma estrela, menos de 1% duas, 1% 3 estrelas e por volta de 9% 4 estrelas, que é tipo mediano. Ok. Voltando aqui pro site, eles sempre fazem eventos, né, no mundo todo, já fizeram aqui no Brasil também. Enfim, eu admiro isso. E incentivando ali a doação de ONGs, etc. Eles têm tanto a comunidade no Discord quanto no Telegram, tá? Isso é positivo. E eles têm mais de 350 funcionários dedicados à empresa, ou seja, é muita gente lá dentro, tá? Realmente a Fold Next está chegando em um nível, cara, que eu não imaginava. Eu já operei na Fold Next durante muito tempo. Hoje estou operando um pouco menos, mas vou comprar mais desafios aqui para operar e quero fazer uma série. Quero saber se você me apoia para fazer essa série. E lembrando que eu vou fazer um vídeo dando uma opinião pessoal, olhando vantagens e desvantagens sobre essa mesa proprietária. E eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, então você assista também. Se você tiver mais dúvidas, só deixar nos comentários e eu vou ajudar você. GGG, não se esqueça de se inscrever e ativar a notificação. Fui!